Espiritismo. Espiritismo é uma luz gloriosa, divina e forte, que clareia toda a vida e ilumina além da morte. É uma fonte generosa, de compreensão compassiva, derramando em toda parte o conforto da água viva. É o templo da caridade, em que a virtude oficia e onde a bênção da bondade é flor de eterna alegria. É árvore verde e farta nos caminhos da esperança, toda aberta em flor e fruto de verdade e de bonança. É a claridade bendita do bem que aniquila o mal, o chamamento sublime da vida espiritual. Se buscas o Espiritismo, norteia-te em sua luz. Espiritismo é uma escola e o mestre amado é Jesus. Meus queridos amigos, companheiros de ideal, trabalhadores da Seara do Cristo, hoje temos mais um motivo de alegria, de felicidade, de poder estar aqui falando na casa de André Luiz. O nosso tema para a noite de hoje é educação antidrogas, educação para a plenitude. Ele, na verdade, poderia limitar-se em falarmos da doutrina espírita, porque, como nos diz o espírito Casimiro Cunha, através das mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier, na poesia Espiritismo que acabamos de ler, é uma escola onde o mestre amado é Jesus. Então, ao falarmos de educação, vamos compreender que essa palestra, em verdade, ela compõe um seminário de 5 outras conferências. Elas compõem um seminário chamado Dependência, Espiritualidade e Esperança. A primeira palestra, que tem esse mesmo título, nós fizemos há alguns dias aqui nessa casa, acho que foi na segunda-feira ou foi na quarta? Foi na segunda, né? Então a gente aborda a questão da dependência, o porquê das tentações, por que Deus permite que nós passemos por essa prova. Mostramos que quem está também vivendo a dependência também está evoluindo, às vezes até de uma maneira mais intensa, mais acelerada, mas também mais dolorosa. Mostramos que temos que ter humildade, porque todos nós temos algum tipo de vício, de dependência, seja emocionais, seja dos diversos tipos de vícios. E quando nos recordamos do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec interroga qual o vício mais radical, mais enraizado, os Espíritos dizem que é o egoísmo. E no Evangelho segundo o Espiritismo vamos ver que o orgulho é o pai de muitos vícios. E quem de nós aqui não tem orgulho, ou ainda não tem um pouco de egoísmo? Então todos somos viciados, entre aspas, não é? Todos temos algum tipo de dependência, de carência afetiva. Então nessa primeira palestra abordamos isso, como lidar com o problema da dependência. A segunda palestra, nós falamos sobre as drogas e as suas consequências espirituais. Fazemos uma análise histórica, antropológica, psicológica e também do ponto de vista da ciência a respeito dos centros, né, de recompensa que a droga estimula, que ela inclusive atordoa, deixando o nosso organismo completamente confuso em relação à sensação de prazer, de alegria, de felicidade, ocupando lugares dos neurotransmissores, de outros componentes do quimismo cerebral. Vamos abordar também a questão das consequências no perispírito, as consequências além da morte, as consequências que poderão renascer numa nova existência física. Depois nós temos uma palestra sobre meu familiar é um dependente químico, e agora? Então, como lidarmos com o problema da dependência em nossa casa? Nosso marido, nosso filho, nosso padrasto, nosso ente querido. Então, como lidar, como trabalhar aquela questão? Depois nós temos uma palestra chamada Tratamento, Autoconhecimento e Desapego. Como nos libertar da dependência química?
é uma palestra mais voltada justamente para quem está vivendo a dificuldade. E temos uma abordagem também quando falamos um pouco sobre a questão dos jovens na visão da dependência. Por fim, nós temos a palestra de hoje, Educação Antidrogas, Educação para a Plenitude. Então vamos tentar fazer essa abordagem hoje. Se for possível, nos próximos encontros a gente pode abordar os outros temas, né, que já estão gravados em CDs, em DVDs e até em CDs de MP3, já estão à disposição dos senhores ali fora, toda a renda revertida para a manutenção dessa casa, os trabalhos sociais que a Casa André Luiz mantém, e para que nós possamos divulgar cada vez mais esse Consolador. Então vamos compreender que desde a história do Espiritismo, a educação é uma premissa básica. Não é à toa que os Espíritos nos narram a Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, a importância da educação. E o codificador nos diz que a solução da humanidade passará necessariamente pela educação. Não aquela educação formal das academias, das escolas, só do conhecimento teórico, não. Mas, sobretudo, a educação moral. A arte de formar caracteres, de desenvolver hábitos, condicionamentos, nos conduzindo ao verdadeiro caminho. Vamos compreender que ele preparou-se com um dos grandes nomes da educação, Henrique Pestalozzi, no Instituto de Verdun, na Suíça, no Castelo de Zaringer, quando desde criança ele é levado e se torna um dos alunos eméritos que substituía o mestre Pestalozzi quando de suas viagens para divulgar a nova doutrina. Uma escola revolucionária que trazia uma série de inovações para a sua época, que não castigava com a palmatória, que não recompensava com prêmios os alunos, mas a pedagogia do amor, a pedagogia integral de conhecer cada criança como ser único, a compreensão da intuição, né, que nós conhecemos na doutrina espírita como também um tipo de mediunidade. Vamos ver o Espírito da Verdade deixar-nos dois ensinamentos espíritas: amai-vos. Eis o primeiro ensinamento. E o segundo: instruí-vos. Eis o segundo. Então, a importância do amor e da instrução, do conhecimento. Vamos ver o próprio Cristo de Deus recebendo o título de mestre. Foi, aliás, um dos poucos que ele reconheceu com muita firmeza. Quando o jovem lhe pergunta: bom mestre, o que devo fazer para ganhar a vida eterna? Ele redargue: bom, por que me chamas de bom? Bom só Deus, mas mestre, dizei o bem, porque eu o sou. Então Jesus, o mestre excelente de nossas vidas. A doutrina espírita, na questão 625 de Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec interroga qual o ser mais perfeito que Deus ofereceu ao mundo para servir-lhe de modelo, de guia, as entidades venerandas respondem: Jesus. Então Jesus é o nosso modelo, o nosso parâmetro, o nosso exemplo a ser seguido como um verdadeiro mestre da vida. Vejo as obras de Augusto Cury falando do mestre dos mestres, o mestre da sensibilidade, o mestre do amor, enfim, exaltando o caráter educativo da proposta de Jesus. Vamos ver também Eurípides Barçanufo, um dos maiores apóstolos da mediunidade na doutrina espírita, antes mesmo de conhecer a doutrina consoladora. Ele é fundador, um dos diretores do Liceu Sacramentano, e depois vai erigir o colégio Allan Kardec. Se for necessário, feche a farmácia onde ele distribuía remédios homeopáticos gratuitamente, mas não fechem a escola. Era o seu grande sonho educar as crianças. Vamos ver então grandes missionários falando da importância da educação, desde Sócrates, Comênios e muitos outros, Piaget, Maria Montessori e muitos outros falando da questão da educação. Então a doutrina espírita, ela, além de ser filosofia, além de ser ciência, além de ser religião, sobretudo no sentido amplo da palavra,
ela é também educação. E vai nos trazer a importância do exemplo, sobretudo. Vai nos dizer, por exemplo, num dos livros de André Luiz, Mecanismo da Mediunidade, que o lar é o centro de indução mais poderoso que conhecemos aqui na Terra. Sobretudo até os 7 anos. Confirmando que as entidades dizem, Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, que a personalidade humana, dizem os psicólogos, está formada por volta dos 7, 8 anos de idade. E desde 1857, nós já temos os ensinamentos dos Espíritos dizendo que até aos 7 anos, mais ou menos, é quando o Espírito está mais moldável, quando a reencarnação dele ainda não se completou inteiramente, e ele ainda não se assenhorou de todos os patrimônios evolutivos que trazemos nesse arquivo que chamamos de perispírito, ou seja, o envoltório do espírito. E quando o espírito está muito mais suscetível, muito mais fácil da gente endireitar, conduzir para o bom caminho. Como é que diz o ditado popular, não é? É de novo que se desentorta o pepino, não é? Depois que ele cresce, fica mais difícil. Então a doutrina espírita é muito lúcida em nos falar da importância da educação, sobretudo na família. Família, vida e paz. Não é à toa que a Federação Espírita Brasileira erige essa tríade como sendo o maior e mais importante marco do seu trabalho. A importância da valorização da família, da vida, e para construirmos a paz promovendo o bem. Mas começamos onde? Na família. Ali vai ser o laboratório onde vamos educar o espírito para a vida imortal. Vamos dar também, sobretudo, a lição do exemplo. Dizia o Sol de Assis que as palavras podem até convencer, mas é o exemplo que arrebata as multidões. E ele, sem jornal, sem televisão, sem revista, sem imprensa, viveu no século XII, século XIII. Nós não tínhamos ainda Gutenberg trazendo-nos a imprensa no século XV. Nós vamos ver que ele nos deixou cerca de 200 mil seguidores, quando os livros eram caríssimos, quando não tínhamos nenhum meio de divulgação, satélites, as televisões, a internet. A importância do exemplo. Então, na questão das drogas, meus amigos, vamos compreender a importância dos pais, porque nós teremos alguns espíritos reencarnando em nossas famílias, que a Organização Mundial de Saúde denominou de toxicófilos, ou seja, amigos do tóxico, pessoas que já têm uma predisposição natural para buscarem o problema dos vícios, pessoas que nós vamos analisar que podem trazer problemas de autoestima, problemas de depressão. E por isso não adianta a gente mandar o jovem, o alcoólatra, para uma clínica de desintoxicação, enquanto nós não descobrirmos qual é o vazio interior que aquela droga está preenchendo. Ensina Adenauer Novaes, um psicólogo espírita baiano. Vamos ver que é muito importante compreender os conflitos que aquele espírito pode estar trazendo, os conflitos da mediunidade torturada, os conflitos da sexualidade, os conflitos de remorso, de sentimentos de culpa, às vezes inconscientes, que muitos de nós trazemos. Era o meu caso, agravando o problema da depressão. Vamos ver os problemas das influências espirituais, dos compromissos de outras vidas que possamos estar trazendo também. E vamos ver companheiros que já foram viciados em outra vida. Ex-alcoólatras, ex-fumantes, ex-viciados no sexo, na sexolatria, na gula, no excesso de alimentação. Enfim, nos diversos tipos de dependências que nós podemos estar trazendo. Os conflitos do relacionamento, aquela fragilidade psicológica, imaturidade, não saber lidar com as perdas, com o sofrimento. E quantas vezes a gente educa mal o nosso filho? Porque a gente coloca muitas vezes as nossas crianças numa redoma de cristal. Não queremos que eles experimentem o sofrimento, as dificuldades, os problemas, e privamos a esses pequeninos
de um grande aprendizado. Quando eles teriam ali o amparo, a proteção e a orientação segura dos pais. E quantos crescem imaturos e vão enfrentar as dificuldades na vida lá fora. Então a gente tem o filhinho e compra para ele um peixinho ornamental. Coloca lá no aquário. A criança adora o peixinho. Mas um dia o peixinho adoece e desencarna, desempeixa, né? E o que é que a gente faz? A gente sai correndo lá na loja e compra outro peixinho igual aquele e troca para que a criança não veja que o peixinho morreu. Quando ensina Alberto Almeida, um dos palestrantes mais queridos do nosso país, vai estar conosco aqui em Brasília, 9 a 11 de outubro, no primeiro Congresso Espírita do Distrito Federal. Ele tem essa abordagem de família maravilhosa, questão da dependência, da sexualidade, regressão de vidas passadas, um grande mestre do amor da educação. Ele diz que nós deveríamos, ao contrário, ensinar a criança a lidar com a perda. Mostrar para ele: olha, meu filho, está vendo o peixinho. Não o peixinho, o corpo do peixinho morreu. O peixinho continua o seu espírito, entre aspas. Aí fazer o enterro ali, simbólico, do corpo do peixinho, mostrando que ele é o corpo e não o espírito. O peixinho não está mais ali. E aí a criança vai chorar assim, vai lamentar. E depois dele vivenciar aquele luto, aquela dificuldade, de ir ressignificando, superando aos pouquinhos, aí a gente vai e pode até comprar outro peixinho ou outro animal. Mas deixar a criança experimentar, sim, as perdas, as dificuldades. Então vejo que muitas vezes a superproteção, em vez de ajudar, vai nos transformar em pessoas frágeis emocionalmente. Nós temos que aprender a expressar os sentimentos, as dificuldades, o medo. A gente ensina para a criança: não, homem não tem medo. Por que homem não tem medo? Não é? Então o pai experimentar, falar para a criança: ah, meu filho, eu também tenho medo, mas vamos enfrentar. Então mostrar, sair daquela postura hipócrita, não é? Uma postura puritana que não é pura, é só puritana. E nós descermos ao nível da humanidade e dizer para os nossos filhos que nós também temos fragilidades, compartilhar com eles quando estivermos com dificuldades. Olha, meu filho, esse mês papai está desempregado, papai está com muitas despesas, muitos gastos, nós temos que fazer uma economia. Quando a criança toma consciência disso, ela vai naturalmente querer ajudar. Mas não, a gente não participa nada aos nossos filhos, né? Alimentamos e sofremos, engolimos aquela dificuldade e muitas vezes adoecemos. Não verbalizamos, não colocamos para fora, não compartilhamos. É muito comum, sobretudo no homem, né, quando a gente é criado, que temos que ser os super-heróis, os vencedores, que temos que estar sempre felizes, a ditadura da felicidade. Então a gente também vivenciar esses momentos, falar a verdade, ensinar o valor da verdade. E Alberto Almeida diz que a criança, quando mente, ou o jovem que está usando droga, às vezes é constrangido a mentir, é porque ele não tem capacidade de dizer a verdade. Porque não se encontra ainda tão à vontade com o pai, de compartilhar a sua dificuldade, a sua imaturidade, seus problemas. É natural a gente ter dificuldades. Mas dizer: meu filho, eu sou seu melhor amigo, sempre vamos estar ao seu lado. Então a gente vai dando esse suporte, porque a criança vai enfrentar dificuldades. Mas o que a gente ensina? A gente ensina a facilidade. A gente ensina que a gente tem que ser anestesiado dos problemas, fugir deles como eles não existissem, uma negação. E estamos ensinando os nossos filhos a procurarem as drogas. Porque a droga é justamente isso. A pessoa quer fugir do problema e vai buscar a droga, vai buscar a bebida, vai buscar o cigarro para fugir da ansiedade, vai buscar a bebida para fugir da timidez, da falta de autoconfiança, dos problemas. Vamos buscar os calmantes por causa da nossa ansiedade, das nossas preocupações, do nosso apego aos bens materiais, e a gente sofre quando perde. E aí nossos irmãos budistas dão essa lição tão bonita, dizendo que as duas maiores causas de sofrimento são a ignorância, ou seja, a falta de conhecimento, e o apego às coisas e às pessoas. Então nós vamos ter que ir ensinando aos nossos filhos aos pouquinhos, preparando-os para a vida, que não é fácil, porque estamos vivendo um mundo de provas e de expiações.
Meu reino não é deste mundo, disse-nos o Cristo. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então a educação é um trabalho, aos pouquinhos. Ao mesmo tempo que a gente tem que dar amor, temos que ensinar a disciplina. E na casa espírita a gente aprende a disciplina, a importância dos horários, da assiduidade, do estudo sistematizado, para que a gente possa concluir com bom proveito. E às vezes a gente até exagera um pouco na disciplina, não é? E eu nunca gostei de disciplina, pessoal, tenho que confessar para vocês, nunca gostei. Reclamava na casa espírita em que eu frequentava, em Fortaleza, do excesso de disciplina. E só com o tempo é que a gente vai amadurecendo e vendo a importância que ela tem em nossa vida. E o nosso orientador espiritual diz, Nazareno, a disciplina é fundamental para o espírito. Eu disse, mas por quê? E eu já tinha percebido que com a disciplina a gente produz muito mais. É verdade, meus amigos. Eu passei no concurso, aliás, os espíritos me passaram no concurso, eu tenho que confessar para vocês, é verdade. Me passaram no concurso, eu não sei para quê, quase que eu não ia nem assumir com medo, pelo negócio de pegar em arma, me deram um emprego na Polícia Federal, imaginem. Frouxo do jeito que eu sou, ter que mexer com arma, com metralhadora, com aquela coisa toda, não é? Graças a Deus é uma atividade, eu sou papiloscopista, eu trabalho com impressões digitais, é um trabalho bem leve, administrativo, né? Com a informática, fazendo aulas, a gente, só se quiser que participa das operações policiais. E a gente passa quase 4 meses numa academia aqui em Sobradinho. A academia da polícia, meus amigos, é ainda um regime quase militar. Disciplina e hierarquia. Então, se a gente não chega na hora, fica perfilado, se não marcha, se não tem toda uma série de rigores ali, a gente não ganha pontos para conseguir voltar a escolher a cidade onde a gente vai morar, a nossa lotação. Então, meus amigos, na academia, eu nunca treinei tanto, nunca malhei tanto e nunca estudei tanto em minha vida como lá. E ainda sobrou tempo para fundar lá na academia um grupo de estudo espírita. Grupo de estudos espíritas Bezerra de Menezes, no período que a gente estava lá. Há uma produtividade imensa por causa da disciplina que a gente reclama. Então eu ficava me questionando, e o Espírito Samuel, meu filho, a disciplina é fundamental. Porque Jesus nos disse a cada um segundo as suas obras. E com a disciplina a gente vai produzir muito mais, vamos ter muito mais obras. Mas se a gente ficar sempre acomodado, na preguiça, no comodismo, na estagnação, a gente não evolui. Então eu me questionava também, mas por que Emmanuel é tão durão com Chico? Quem que já leu o livro As Vidas de Chico Xavier, de Marcelo Sotomayor? Não é? É um livro belíssimo, traz muitos detalhes ali, a vida de Chico, mas nele, em alguns outros, a gente percebe um Emmanuel muito exigente, muito rigoroso, na verdade. Tem horas que a gente fica com pena do Chico, não é? Mas, meu Deus, Chico lá doente, Emmanuel, vamos trabalhar, mesmo adoentado. E aí eu me questionando, o Espírito Samuel, pela inspiração, nossa mediunidade é só intuitiva, e ele me disse, Nazareno, você acha que Chico teve Emmanuel por acaso? Não. Ele pediu um orientador daquele firme e severo. Porque se ele não tivesse disciplina, ele não teria dado conta da missão grandiosa que ele abraçou. De escrever mais de 400 livros, meus amigos. Tem gente que não consegue ler 400 livros. Imagine escrever 400 livros nas horas de folga, pela madrugada adentro, dormindo 2, 3, 4 horas por noite, trabalhando religiosamente, sem faltar um único dia ao trabalho, com um recurso escasso, cuidando de vários sobrinhos dentro de casa, os meninos gritando, aquela confusão, e Chico produzindo e trabalhando. Então a disciplina é fundamental. Mas não, a gente não sabe disciplinar os filhos. A gente acha que é amor, dizer sempre sim. Quando o Cristo de Deus, há 2000 anos, já nos ensinava que o vosso dizer seja sim, sim, não, não. Porque tudo que ultrapassa dali provém do maligno. Então a importância da gente dizer não. Porque se somos espíritos calcetas, recalcitrantes no erro, no equívoco, que a Terra é uma escola, é um educandário, é também um presídio, um manicômio, é sim uma academia para o espírito. Meus amigos, se a gente não tiver disciplina, nós estamos
correndo graves riscos. Então os pais têm o dever de educar a criança. E sobretudo identificar aquela criança que tem a propensão para a drogadição, que tem aqueles conflitos. Então a gente não deve fazer como aquele senhor que chegou para o José Raul Teixeira, o expositor espírita, e disse: Raul, eu não sei o que aconteceu, porque eu criei todos os meus filhos da mesma maneira, e um deles se perdeu nas drogas. E Raul disse: pois o seu erro foi justamente esse. Se somos todos diferentes, meus amigos, todos temos um passado reencarnatório diferente, conquistas, derrotas, fracassos, né? Compromissos diferentes, como é que nós vamos tratar do mesmo jeito todas as crianças? Não. Alguns já estão numa condição mais evoluída, outros necessitam ainda de mais disciplina. Quem aqui já prestou o serviço militar obrigatório? Né? Quem aqui já serviu o exército, aeronáutica, marinha? Ninguém aqui, não vai salvar nenhuma alma, não. Pronto. Pessoal, a gente não aprende muita coisa lá, não é verdade? Aprende. Disciplina, sim. Claro que exagera, às vezes faz confusão com a meia, né? Um sapato que não está muito limpo, é um exagero também. Mas como a gente aprende, como a gente vê que produz, como o dia ganha muito mais horas, a gente reclama que não tem mais tempo. E bastava um pouco mais de disciplina. Sai de casa 15 minutos mais cedo, chegar na casa espírita tranquilo, sereno, sem estar atordoado, confuso, estressado por causa do trânsito. Então a disciplina vai ser fundamental. Na casa espírita nós vamos estudar também e aprender, sim, a questão da disciplina. Então nós queremos sempre super proteger o filho. E nós estamos ensinando para ele, na verdade, só as facilidades. Quando o Cristo de Deus nos convida: entrai pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que leva para a perdição. É o caminho das facilidades. É nessa luta que o espírito se agita, que ele se fortalece, que ele se edifica, é justamente nas dificuldades, nos rigores do trabalho, porque o trabalho também é terapia, meus amigos. Vimos aí a nossa querida Abadia cantando a respeito do trabalho. O trabalho é bênção em nossas vidas. Mas qual é o nosso sonho? O sonho do brasileiro qual é? Se aposentar, não é? A gente trabalha pensando na aposentadoria. Depois que se aposenta, o que acontece? Caímos na depressão, não é? Ficamos sem chão, não sabemos, não estamos preparados para não fazer nada. Vamos para a casa espírita encontrar uma ocupação útil. É terapêutico. Jesus nos diz: eu trabalho até hoje, o meu pai também trabalha, né? Então a gente compreender que o trabalho, mesmo que seja algo que ainda a gente não gosta de fazer, que se a gente tiver um bom ambiente de trabalho, né? Vamos levar lá umas rosas, uma pintura bonita, algo que nos agrade, deixar o nosso ambiente de trabalho arrumadinho, limpinho. Vamos ter um bom relacionamento com o nosso chefe, com os nossos colegas. Vamos dar o exemplo também no trabalho, porque nós somos testemunhas, nós somos evangelhos abertos. A nossa conduta, o nosso comportamento vai falar um pouco da doutrina espírita. Ah, mas olha lá, aquele lá, o Nazareno, não, por que ele age assim? Não, ele é espírita. Vamos também testemunhar a nossa fé. Então a gente tem essa compreensão, meus amigos, da disciplina, de saber dizer não para os nossos filhos, para mostrar que não é a riqueza que importa. Porque toda a nossa cultura hoje nos condiciona a acreditar que a felicidade está na riqueza, no status, na beleza, na juventude. Não é? De tirar vantagem, de ganhar proveito, do jeitinho mais fácil, da lei do menor esforço, quando em verdade deveríamos ensinar aos nossos filhos outra coisa. Mas a gente ensina que o bom é ganhar na Mega Sena, ou apostar e fazer um investimento milionário na Bolsa de Valores. Enfim, nada, nenhuma crítica. Mas muitas vezes nós temos que ensinar a bênção do trabalho. E às vezes o filho trabalhar com os pais é pior, porque o pai nunca vai tratá-lo como empregado. É o meu exemplo. Eu fui trabalhar muito jovem com meus pais e acabei me tornando funcionário relapso. Chegava tarde, dormia até mais tarde, não é? Só depois de algum tempo, quando eu resolvi sair, deixar de lá, os espíritos me deram um concurso antes desse da polícia. Eu tenho que confessar para vocês também, já foram 2.
É a providência divina, realmente existe, meus amigos. Aí eu passei no concurso do INSS, eu era analista do INSS. E olha que bênção que eu ganhei. Eu trabalhava no expediente de 7 a 1 da manhã. Tinha que levantar antes das 6 para poder chegar no horário, no trabalho. E a minha chefe rigorosa, ela anotava assim, se a gente chegasse atrasado. Tinha que compensar de alguma maneira. E ela era espírita. Sabia que eu já era expositor espírita. Mas ela não aliviava, porque sabia como era importante para a gente aprender a lição da disciplina. Então, às vezes, a gente quer ajudar o filho. Então, é melhor que ele vá trabalhar no emprego humilde, simples, a aprender a valorizar o que ganha, com sacrifício, com esforço. Mas não, a gente quer dar tudo de mão beijada, dar o celular, dar o dinheiro, dar a mesada. Não deixe ele trabalhar. E o que vai acontecer? Ele vai ter tempo livre. Pode acordar a hora que quiser. O que ele vai fazer? Vai para as festas. E como o celular tem muitos desocupados, vai experimentar as drogas. Mas se ele tiver que acordar às 6 horas da manhã no dia seguinte, porque o patrão dele vai cortar o ponto dele, ele vai dormir mais cedo, com certeza vai estar protegido pelo trabalho. Então vejam que às vezes tudo que a gente quer fazer para ajudar o filho está em verdade prejudicando. E Bezerra de Menezes, que foi também um grande educador, Bezerra teve 9 filhos, 2 da primeira esposa e 7 da segunda. Ele realmente ajudava a reencarnação, né? Hoje a gente não quer ajudar a reencarnação, estamos cada vez mais egoístas. Não, no máximo 2 filhos. Por que no máximo 2 filhos? Não, pessoal, vamos ajudar a reencarnação, não é? Mas não, a gente quer dar o melhor, dar a melhor roupa, que estuda o melhor colégio de Brasília ou do Guará e assim por diante. Por quê? A melhor educação ele vai encontrar em casa. Então Bezerra de Menezes, apesar de médico, apesar de um político de destaque, jamais deu supérfluo aos seus filhos. O seu lar tinha o básico, o indispensável. Desencarnou na miséria. Tanto que muitos dos seus amigos, diretores da Federação Brasileira na época, se juntaram para ajudar a viúva que ficou desamparada. Porque ele deu o maior tesouro que a gente pode dar aos filhos, que é o exemplo. Então meu pai, por exemplo, nunca teve nada, veio da pobreza. Minha avó, viúva, meu avô desencarnou no dia que meu pai nasceu. E ele, com esforço, ele comprou a sua primeira bicicleta, já depois de uma idade, né, mais elevada do que habitualmente a gente ganha uma bicicleta. Com todo esforço, passou num excelente concurso, graças a esse esforço. Ou seja, desde pequenino aprendeu a lei do esforço, do trabalho. Então, vamos tomar o cuidado, porque essa superproteção, que aparentemente é um bem, pode se transformar em mal depois, porque nossos filhos vão ficar mal acostumados. Vão chegar lá fora, vão estar atrofiados, porque a droga é justamente isso, é a gente tentar não sofrer. Quando a Terra é um mundo ainda, meus amigos, de sofrimentos. Então a gente não quer sofrer, a gente quer ser melhor do que Jesus, não é? Jesus veio para cá, deu testemunho, padeceu na cruz, a calúnia, a ingratidão, o abandono dos amigos, vários problemas que ele enfrenta com galhardia, mas a gente não quer sofrer. Então a gente procura o anestésico, procura o antidepressivo, procura isso, procura aquilo, nada contra, mas vamos também aprender a nos esforçar. Outras vezes, por exemplo, os pais se separam. E há um conflito que acontece. Porque a gente não consegue separar, diz Alberto Almeida, que uma coisa é a separação conjugal. E outra coisa é a separação familiar, a separação parental. Então o fato da gente separar da esposa não pode provocar uma separação dos filhos. E às vezes o pai pode ser um péssimo marido. Mas a mulher tem o dever de preservar a figura do pai. Dizer, olha, não, ele como marido realmente não é bom, mas ele como pai, ele é maravilhoso. E às vezes é. E como é importante para o filho a figura do pai. Né? A figura de alguém que diz não, que vai ensinar a educação, que vai cobrar para que a gente funcione melhor. A gente precisa de algum estímulo, não é? Se deixar o Deus dará, a gente se acomoda. Então, precisamos do estímulo também. Então, no problema da separação, vamos separar só do cônjuge, quando for inevitável, meus amigos.
Como a gente está sem paciência. Nosso querido irmão leu uma mensagem hoje tratando da paciência. Tudo passa. E a gente, a qualquer dissabor, qualquer briga, qualquer intriga, qualquer casinho amoroso que possa acontecer, uma paixão que pode acontecer com todos nós, a gente abandona o companheiro. Não, o nosso amor próprio, né? É orgulho, não é amor próprio, não, muitas vezes. Então, ter esse cuidado, preservar a família. Se não conseguimos preservar o casamento, vamos preservar a família, não é? Mas a mãe muitas vezes é egoísta e traz os filhos para si e acha que pode ser tão somente pai, né? Pai e mãe ao mesmo tempo não consegue. Os filhos normalmente precisam da figura, né? Seja um padrasto, seja o próprio pai, de preferência. Então a gente ter essa consciência da importância da família. Então, meus amigos, a compreensão do lar, a compreensão de lidar com a tristeza, com medo, não mentir, elogiar também, trabalhar a autoestima dos filhos, diz Alberto Almeida. Como é importante a gente fazer isso, não é? Aquela criança que só tira 4, 5 na escola, não tinha que tirar um 6, um 7, vamos aplaudir, vamos ajudar, vamos elogiar. Porque por que o nosso filho tem que ser o melhor da escola? Será que não é o nosso orgulho falando alto, não? Por que ele não é um espírito em dificuldade que reencarnou e nós estamos tendo a oportunidade de melhorar, de ajudá-lo na sua evolução? Sim. Compreender, meus amigos, sobretudo, que o lar que recebe o filho drogadito, ele tem também uma prova, ou seja, é prova para os pais. E quantas vezes aquele filho foi alguém que a gente fez perder numa existência passada? Às vezes é aquele filhinho que a mãe não aceitava que ele casasse com uma mulher pobre do povo, porque ele era tão somente nobre aos seus olhos. E ele, desesperado de amor, lança-se nos pés dos cavalos de uma carruagem, sucumbe no suicídio e retorna às vezes com as marcas, com as dificuldades. E a mãe tem ali o compromisso de ajudar aquele filho que ela prejudicou em outra existência. Aquele companheiro que nós descaminhamos está de volta ali em nosso lar para nós darmos a educação. E quando o filho reclamar, você diz: olha, meu filho, se você aceitou reencarnar e me ter como pai, você programou isso no mundo espiritual. E enquanto eu for seu pai, eu vou lhe dar a melhor educação que eu puder. Então a gente reclama, a gente murmura. É melhor que o filho chore ali no quarto, que chore dentro de casa, meus amigos, do que depois, mais tarde, a gente vai chorar por eles. Então nós não somos espíritos perfeitos, anjos não. Somos espíritos com dificuldades, com más tendências, com instintos, com egoísmo, com orgulho, com esses atavismos do apego, dos prazeres imediatistas. Se nós não tivermos ali, né, o brete, a disciplina, a educação, o caminho reto, quantas vezes essas facilidades podem nos perder? Dar o afeto, o carinho também. O amor é o alimento das almas, está lá, é um dos capítulos do livro Nosso Lar, de André Luiz, né? Quem já que leu essa obra, por favor, levante a mão. Muito bem, pessoal, né? Que obra fantástica. Então a gente compreende que quantas vezes o jovem está ali usando o cigarro, na verdade ali não se trata tão somente de uma carência amorosa, de saudade do seio materno, do aconchego nos braços da mãe, de amor. Quantas vezes nós estamos usando, não é, a droga, a cachaça como uma chupeta? Quantas vezes o garfo de comida é também tentando saciar aquela carência afetiva que trazemos dentro de nós? Porque os pais também muito ocupados, nossa busca desenfreada de ganhar dinheiro, e nunca estamos satisfeitos. Já perceberam isso? Nunca a gente está satisfeito. A gente vive permanente na insatisfação. Aí já ganhei 2 concursos dos espíritos, já estou lá insatisfeito, querendo estudar para outro, né? A gente nunca está satisfeito, é impressionante, né? E acha que vai encontrar a felicidade no recurso financeiro. Não é. Confúcio ensinava que verdadeiramente rico não é quem tem muitos bens, muitas propriedades, muitos tesouros, não. É quem precisa de pouco para ser feliz. Então, quando as pessoas simples são muito mais felizes do que muitos milionários.
e vivem preocupados em perder o que tem. Tem uma empresa, mas sabem quantas empresas quebram. Então a gente ter essa consciência de ver um dia de cada vez, de encontrar contentamento, satisfação na vida, na oportunidade de estarmos aqui encarnados numa escola. Não estamos aqui para ganhar dinheiro, nem para passar em concurso, nem para ficar milionários, não, meus amigos. Não é essa a proposta da doutrina espírita, não é essa a proposta de Deus. Pelo contrário, Jesus nos diz da dificuldade da riqueza. Eu vos digo a verdade, que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus, por causa das facilidades. A doutrina espírita vem dizer que a riqueza não é um mal, não, é uma bênção, sim, mas é também uma prova, porque vai exacerbar o nosso orgulho, o nosso egoísmo. E aí aquelas crianças com muito dinheiro, quantas vezes vão buscar as drogas? Porque querem experimentar, já tem tudo, e ao mesmo tempo não tem nada, não é? Tem tudo do material, mas falta o sentido da vida, a responsabilidade, a valorização do trabalho, da família. Não imagina o sofrimento que sua mãe vai padecer quando ele começar a usar as drogas. Né? Então a gente nutrir amorosamente nossos filhos, ter um momento com eles, né? Dar esse amor, esse carinho, esse amparo incondicional sempre. E quando ele experimentar a droga, a gente tem paciência, porque sabe que é difícil a criança não experimentar. E é muito difícil o jovem largar a droga, porque enquanto está naquela fase que é só prazer, meus amigos, que a droga ainda não trouxe as consequências da saúde, né? Vitimando a saúde com os problemas da cirrose, dos cânceres, vários problemas neurológicos e assim por diante. Enquanto muitas vezes a gente não chegar no fundo do poço, a gente não consegue largar a droga. Só quando a dor de permanecer com ela é maior do que a dor de abandoná-la, é que a gente muitas vezes dá o primeiro passo para se libertar. Então é muito difícil o jovem largar. Muitas vezes a gente vai ter que ter o quê? Paciência, resignação e oração. E o Espírito Santo me disse: meu filho, você só não enveredou pelas drogas por causa das preces de sua mãe, católica fervorosa, estava sempre orando pelos filhos, comparecendo às missas, realizando novenas, terços e assim por diante. A oração das mães, como a mãe de Santo Agostinho libertou da vida de dissipação, ele revela no livro Confissões. Depois de 28 anos de preces pela sua mãe, por ele se torna um dos maiores doutores da igreja, um dos maiores filósofos que a humanidade já conheceu. Então veja a importância também da oração, do evangelho no lar. Por que não começar com o evangelho no lar? Uma leitura em voz alta, meia hora é suficiente, meus amigos. Uma vez por semana, tão somente. Naquele dia certo, um exemplo, segunda-feira, 10h30 da noite, é o horário que eu faço. Eu fazia sozinho, não precisamos de ninguém, não. Se somos os únicos espíritos, façamos sozinho. Ou se podemos ler o evangelho tradicional, o evangelho de Marcos, Mateus, Lucas e João, vamos ler e comentar com a nossa família. Não é para lavar roupa suja, não está vendo? Isso é para você, não é? Não, não é para isso. É para a gente trazer para nós aquele bálsamo, aquela bênção. E meus amigos, quando a gente lê em voz alta, só serve se for em voz alta, viu? Por que, Nazareno? Porque os espíritos superiores, eles conseguem ler o nosso pensamento. Mas os espíritos menos evoluídos não conseguem. Eles precisam escutar a nossa voz quando a gente fala do Evangelho de Jesus. Eles começam a se melhorar vibratoriamente e passam a enxergar o que antes não viam, os bons espíritos. Quantos estavam ali enveredados na vingança, nos pensamentos fixos do monoideísmo? Quantos cristalizados pelo ódio? Quantos ali que perderam até a sua forma humana do perispírito, transformando-se nos chamados ovoides, como nos ensina André Luiz no livro Libertação, e que podem ter sido colocados em nossas casas e que estão ali provocando desarmonia, desânimo, depressões, pensamentos derrotistas, desagregação, discussões no lar. Às vezes espíritos que foram suicidas são colocados em nossa casa, nem nos conhecem, estão ali atordoados, às vezes sem consciência que desencarnaram.
E como o seu baixo teor vibratório provoca doença, desarmonização no nosso lar. Então a prática do Evangelho no Lar, que a Federação Espírita Brasileira mantém uma campanha permanente. E esse ano modificou um pouco dizendo Evangelho no Lar e no coração. Então a gente tem, meus amigos, um momento ali para estudar o Evangelho de Jesus, para meditar sobre nossas vidas. E ali promovemos uma verdadeira faxina espiritual na nossa casa. Barreiras eletromagnéticas, está lá no livro Os Mensageiros, de André Luiz, são levantadas em proteção à nossa casa. Mentores que têm compromissos, é claro, virão naquele dia específico que a gente marca, naquele horário, e estarão auxiliando os espíritos, às vezes parentes nossos, que vão ser socorridos naquela prática. Quem aqui já faz o Evangelho lá? Por favor, levante a mão. Pessoal, ainda, né, acho que só 2/3 aqui levantaram a mão. Tem ainda 30%, levantou até a menininha ali. 30% precisa fazer Evangelho lá, precisa começar. Pessoal, comece hoje. Ah, mas eu não sei qual é o melhor dia. Comece hoje, depois você muda, não tem problema não. Você combina, você avisa o escritório, vamos mudar para segunda-feira, para domingo. Vocês mudam. Mas comecem. A vida do espírita se divide entre antes e depois da prática do Evangelho lá. Porque é lá que os nossos obsessores vão colocar aparelhos espirituais, vão colocar ovoides, espíritos obsessores em nossa casa, lá no celular. Aqui na casa espírita eles não vão colocar, mas lá em nossa casa. Então não adianta só a gente vir à casa espírita, receber esse banho, esse banquete de bênçãos, de fluidos, do passe, do trabalho de desobsessão, do estudo, que essa casa oferece, o estudo sistematizado da doutrina espírita, como o próprio codificador já defendia há tantos anos. O Espírito da Verdade, Bezerra de Menezes, André Luiz, Emmanuel, o próprio Chico, quando perguntam, Chico, qual é o melhor remédio para a obsessão espiritual? Ele é categórico e diz, o primeiro e mais importante tratamento para a obsessão espiritual, para a influência negativa dos espíritos, é o estudo das obras de Allan Kardec. Então a gente saber de onde veio, para onde vamos, por que sofremos, os motivos de resignação, as causas atuais, as causas anteriores das aflições, a confiança no futuro, a fé na vida espiritual, a consciência tranquila. Tudo isso, meus amigos, vão ser o anteparo, a proteção para os nossos jovens. Então fazer o Evangelho lá com a presença das nossas crianças, levá-las para a educação infantil, infanto-juvenil, é evangelização, que as casas espíritas, que as igrejas, temos lá o catequismo na igreja católica, nas igrejas evangélicas, nas igrejas reformadas. Aí a gente diz, não, quando meu filho crescer, ele vai escolher que religião seguir. Mas para a escola a gente obriga ele, não é? Mas para a escola do espírito, a mais importante, a gente não obriga. Ou seja, a gente quer homens bem-sucedidos, a gente não quer homens de bem. E Divaldo diz, meus filhos, você acha que o espiritismo é uma boa proposta, nós temos a obrigação de levar nossos filhos para a evangelização infantil. Qual o dia que é dessa casa aqui da evangelização? Sábado pela manhã, que horário? De 8h30 às 11h30. De 8h30 até às 11h30 nós temos aqui uma casa em festa para receber nossas crianças, para falar de Deus, da esperança, da espiritualidade, para fazer desobsessão para as nossas crianças, porque acontece a obsessão espiritual também nos pequeninos, não é? Ajudando-nos a formar homens de bem, para que não seja tarde demais, porque depois dos 7, meus amigos, fica cada vez mais difícil. Então a gente ter essa oportunidade, a bênção da família, da disciplina, do estudo que essa casa oferece, né? Na mocidade também os nossos filhos, nossos jovens vão poder estudar a doutrina que vai nos esclarecer o porquê das coisas. Eu me tornei ateu aos 12 anos de idade, porque eu dizia, mas como é que Deus permite o sofrimento na terra? Por que Deus não faz nada? Como é que tem crianças morrendo na Etiópia? Como é que tem pessoas aleijadas, pessoas com problemas mentais, pessoas morrendo de fome, e outros com tanta riqueza, tanta opulência, tanta corrupção? Por que Deus não faz nada? Não entendia. Pedia para Deus me aparecer, me dar um sinal, e não compreendia. Enquanto nós aqui nos meios estamos
muito mais preparados com o conhecimento da doutrina espírita, fortalecendo então todos nós para encontrarmos a verdadeira paz. Dá tempo da gente levar uma poesia para encerrar? Tá. Então, só para a gente concluir, meus amigos, quando estivermos nessa dificuldade, nessas dores, quando vivemos os problemas das drogas e perguntarmos onde está Deus, como eu perguntava quando jovem, vamos lembrar da poesia de José Soares Cardoso, no livro Momentos de Luz, de Irã Rocha. Onde está Deus? Pergunta o cientista. Ninguém o viu jamais. Quem ele é? Responde às pressas o materialista. Deus é somente uma invenção da fé. O pensador dirá sensatamente: não vejo Deus, mas sinto que Ele existe. A natureza mostra claramente em que o poder do Criador consiste. Mas o poeta dirá com segurança de quem afirma porque tem certeza: eu vejo Deus no riso da criança, eu vejo Deus no céu, no mar, na luz da natureza. Contemplo Deus brilhando nas estrelas, no olhar das mães fitando os filhos seus, nas noites de luar claras e belas, que em tudo pulsa o coração de Deus. Eu vejo Deus nas flores e nos prados, nos astros a rolar pelo infinito. Escuto Deus na voz dos namorados e sinto Deus nas lágrimas do aflito. Percebo Deus na frase que perdoa, contemplo Deus na mão que acaricia. Escuto Deus na criatura boa e sinto Deus na paz e na alegria. Eu vejo Deus no médico salvando, presinto Deus na dor que nos irmana. Descubro Deus no sábio procurando compreender a natureza humana. Eu vejo Deus no gesto da bondade, escuto Deus nos cânticos do crente. Percebo Deus no sol, na liberdade, e vejo Deus na planta e na semente. Eu vejo Deus, enfim, em toda parte, que tudo fala dos poderes seus. Descubro Deus nas expressões da arte, no amor dos homens também sinto Deus. Mas onde eu sinto Deus com mais beleza, na sua mais sublime vibração, não é no coração da natureza, é dentro do meu próprio coração. Então que Deus, de infinito amor e bondade, que Jesus, o mestre de nossas vidas, o sol que nos alumia, nos abençoe e nos proteja, as nossas famílias, e nos despeça em sua paz.